1, 2, 3, 4. Allez les filles. Constancinha, me trata bem. Eu tô quieta no meu canto. Agora eles querem que a gente se relaxe aí. Então posso tirar o sapato? É lindo, mas eu vou deixar aqui para que todo mundo veja de perfil e de frente. Pronto. Olha. Olha, o último médico me falou: você continua fumando? Sim. E vou continuar fumando. Eu continuo fumando, eu vou morrer de câncer de pele porque eu tomo sol. Eu vou cair do sapato, vou quebrar o pé porque eu adoro salto alto. Tomara que não. E eu vou continuar bebendo. A gente escolhe como morrer. Eu quero morrer de fumar, de tomar sol, de salto alto. Eu quero morrer alta. Você compreende? Você não acha? Eu, no fundo, eu queria ser ela. Porque eu adoraria ter o cabelo um pouquinho rizado, cinturinha, me comportar, né? Eu era o contrário. Eu era uma menina careta, aparentemente. E aí, quando você entrou no meu apartamento, dramaticamente, uma coisa que entrava. E aí, você entrou e eu senti que eu tinha uma atração fatal por todas as coisas, Marilu. Eu queria chamar a atenção, porque não ia olhar para mim, porque eu não era bonita, né? Então, me pintar, desde que eu me lembro por gente, eu pinto esses olhos assim. Mas e vou morrer uma velha pintada. Eu gosto de me pintar borrado. E aí eu passo um lápis vermelho para dar um pouco de drama no meu rosto, que já é a tragédia pura. Mas sabe o que eu acho legal no Brasil, de verdade? É a questão que pode parecer negativa, mas que é um jeito de sobrevivência, que é o quebra-galho. O quebra-galhismo brasileiro tem um lado que é absolutamente positivo. Por quê? Você tem que viver num meio que não está exatamente organizado, né? Quer dizer, então, esse jeitinho brasileiro, que muita gente fala pejorativamente, eu acho legal, porque se a gente está num país que, com todo respeito, é o país do puxadinho, né? Porque você olha no chão, tem um buraco, cobre aqui, tá. As casas, tudo é meio puxadinho. É uma realidade. Se você não tem uma mentalidade adaptável, coisa que eu aprendi, a adaptabilidade da questão do quebra-galhismo é uma força muito grande. Sendo europeia, que você nasce aquela coisa quadrada e cheia de estratificações, né? Meu marido era uma pessoa muito ambiciosa e muito trabalhadeira, que eu respeitava. E, naturalmente, ele me apresentou para o mundo corporativo americano dos anos 60, que estava no auge, assim, do desenvolvimento. Então, eu, muito jovem, frequentei gente que era só... que eu não conhecia só de música, do Gershwin, né? O Rockefeller vinha jantar na minha casa. Eu tinha 21 anos e eu só... porque ele trabalhava com o Roberto.
like. Like. Like, e eu acho isso maravilhoso. Like. Share. 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 Eu não sei o que quer dizer share, mas Share é compartilhar. compartilhar. Share. Like. Eu sempre quis ser médica. Olha que coisa. Ninguém acredita. Mas eu ia ser médica, obviamente, cirurgiã. Né? Eu gosto dessas coisas trágicas, né? E eu me lembro que operava rãs no jardim da minha mãe. Nós operávamos, abríamos, estudávamos qualquer coisa, costurávamos a rã e enterrávamos. Mas nós achávamos que a rã era católica. Então nós fazíamos crucezinha em cada rã que a gente... Até que um dia minha mãe foi regar o jardim, esse canteiro, viu as crucezinhas. E imediatamente falou, Marilu, né? Porque só podia ser eu. O canteiro de flores tinha desaparecido, só tinha crucezinha. Ela escolhe móveis, eu escolho roupa. Eu escolho rápido tudo, mas erro, obviamente, né? Quando eu tenho uma escolha, é por paixão. Por exemplo, me perguntam, o que você gosta de ganhar? Coisas que eu não preciso. Porque o que eu preciso, eu compro. Você compreende? Liquidificador, máquina de lavar, essas coisas você compra, né? Pratos. Mas o que eu não preciso são meus desejos, né? Aí eu nunca pago a prestação. Porque o desejo acabou no segundo mês. Já tem outro desejo no lugar, né? É cheio de desejos, tá? Sempre. Que O desejo meu se acostumou a desejar. É só você mesmo. É um ser desejante. Não para o desejo, que sorte. Minha casa está tão cheia de coisas e eu continuo desejando. Eu estou na primeira fila, que eles me dão sempre, que eu acho ótimo. Aí tinha 2 lugares vazios do meu lado. E você vê aquelas 2 pessoas que não foram convidadas, mas que entraram e que você sabe que vão sentar, que daqui a pouco vão mandar elas sentar para trás. E eram 2 piriguetes acadêmicas, assim. A perfeição. A saia aqui, né? Salto com aquela plataforma meia pata. Tem um salto de 14 centímetros e meia pata assim. Aquela perninha meio gorducha e malhada, porque agora a última moda é a malhação e agachamento. Bunda. Tem que ter músculo. É uma nova raça brasileira. Aí elas sentaram e a gente ia esperar e eu estava morrendo de medo, achando agora vão levá-las embora. Então eu quero saber uma coisa. Eu perguntei, gente, como é que vocês sentam com essa saia na primeira fila e dá tudo certo? Ah, diz ela, toda com boa vontade. Se fosse em outro país, ela me dava uns tapas e me mandava a merda, com todo respeito. Mas não, elas ficaram todas contentes que eu perguntei que elas, como elas se viravam nessa coisa absolutamente antigravidade. Impressionante. Muito bem. Tem uma calcinha embaixo, que elas são higiênicas. Depois, um micro shortinho por cima. E depois, sabe aquela coisa que faz Shrek? Como é que velcro. Elas têm uns velcros que elas põem nas costuras laterais. Olha, para não subir a saia. Mas é um velcro dessa largura, entendeu? E elas ficam lá assim, e até assim, entende? E nada de aparecer nada, quer dizer, quando elas não querem. O que tem mais de bonito na casa dela é o jeito como ela recebe as pessoas. No grito. Não, que grito, não. Traz limão! Não. É assim, mais ou menos assim. Não, senhora. É um Tudo mais cuidado, servido, é um cuidado que você faz tudo. Não, Do eu jeito gosto de servir, eu adoro cozinhar, tarará, tarará. Mas o serviço na minha casa é terrível. Eu acho Eu me que sinto sou... bem recebendo. Você é sabe? social, eu sou uma antissocial, na verdade. Não parece, né?
eu vou fazer um mexido de lula e camarão. Olha, eu tenho sempre no freezer um molho das cascas do camarão. Sempre que eu cozinho camarão, ponho um pouquinho desse caldo. Sempre que cozinho peixe, eu ponho açafrão, bem espanhol, o alho grande, azeite de oliva, lula, camarão, Eu, no fundo, casei para sair de casa. Eu tinha 21 anos. Eu falei, olha, eu sou incasável. E o Roberto, eu topo. E casamos e partimos para essa aventura americana e brasileira com essa carreira brilhante que ele fez. E eu servi de PR, né? Aí eu comecei a receber gente. Até que um dia eu entro numa sala, entro atrasada porque eu demorava horas para me arrumar, vejo uma pessoa sentada assim, lá longe, 20 metros daqui. Eu falei, nossa, quem é esse? Era o Júlio. Eu nunca tinha visto ele na vida. Lá que foi o encontro. Encontro. Eu vi uma pessoa, eu disse, quem é essa pessoa? O futuro amor. E eu sei que ele estava de olho em mim, eu só pensava nele, mas ficava numa boa e tal e coisa. Aí, isso estou falando 2 anos depois. 2 anos. Aí ele veio atrás de mim e fechou o meu carro. E eu, coração batia, tatum, tatum. Desceu do carro e veio na janela. E eu falei, o que você quer? E ele falou, você não sabe o que eu quero? A coisa mais engraçada é que estava começando a ter motel no Brasil. Ele te convidou e você foi. Acho maravilhoso. Não, mas você entende que era... Não, porque ela toda comportada, vamos para o motel. Não, você não sabe o divertido. Eu pus um lenço, um óculos e levei uma mala para fingir que eu ia passar uma semana. Não existe. Ela pensou, talvez eu passe uma semana. Eu achei que motel era uma espécie de hotel, que eu não entendia. Que eu vou me instalar no hotel. E aí o cara, o porteiro, eu mostrei, eu tenho... eu tô com a bagagem. Ele olhou. Falou, que idiota essa mulher. Argentino não fala bem, português nunca. Olha, 60 anos que eu moro aqui, é um drama. Falo espanhol com pronúncia também, eu consegui isso. Ou seja, pego um táxi em Buenos Aires e me diz, brasileira? Sim, então passo por brasileira inteligente, porque eu falo bem espanhol, né? Mas é por aí que vai, né? Abandonei o argentinismo assim, total. Não parece. Você não precisa hoje, meu amor? Nada, obrigado. Ei, mangona. Linda. Obrigada.
Ir na feira no Brasil é uma festa. É uma festa, você se alimenta, você já não almoça depois, né? Porque te dão tudo para experimentar. Aí você vai na feira, você está de brinco. Eu sou velha de brinco, né? Oh, menina dos brincos bonitos. Sabe? Eu via o Cristo da minha janela, tinha delírios, e eu via o Cristo fazendo ginástica. Conheci o Fabrício e ele veio atrás de mim num baile de máscaras, por isso que ele gostou de mim. Eu estava coberta. Boba. Ele gostou das minhas pernas e da minha bunda. E ele ficou enlouquecido com a máscara. Depois de 15 dias de me procurar, apareceu em casa e se apresentou. Aí eu falei, eu não saio com desconhecido. Para mim era um senhor de idade, porque ele tinha 10 anos mais do que eu. Então eu não estava acostumada. Meus amigos artistas eram todos 3 meses depois que casamos. Eu continuava virgem. Não, é uma escolha. Oh, meu amorzinho. Oh. Não posso falar. Foi uma escolha maravilhosa. Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Un, deux, trois.